Cara, eu acho que o São Paulo ele vem dando meio complexo, vou tentar organizar meu raciocínio aqui. Ele vem dando alguns indícios nos últimos tempos de falta de profissionalismo, de fato. Por isso que várias vezes, quando a gente debate sobre o futuro, sobre qual é a solução, eu queria muito tentar ver o São Paulo se salvar e se resolver e se reestruturar, sendo o que é, só que profissionalizando o clube. Porque hoje eu sinto que o clube não é profissional. Hoje eu sinto que, de verdade, assim, é uma bagunça e umas eu não posso falar essa palavra, né? Mas uns erros é, infantis, sabe? Então me passa a impressão mesmo de imaturidade, de responsabilidade, de falta de profissionais capacitados para cuidar das coisas. Então, assim, por isso que eu sempre, às vezes, sempre não, né? Às vezes eu comento sobre essa parada que, pô, para mim eu acho que a primeira função do São Paulo, a primeira tentativa do São Paulo, na verdade, deveria ser vamos tentar profissionalizar esse clube, porque ele não está hoje nesse patamar, sabe? E você pode profissionalizar o clube sendo um clube associativo. E por que não tentar primeiro isso? Porque hoje o São Paulo não é. Hoje o São Paulo é um clube que faz vários jeitos de manter as pessoas nos cargos, e aí um monte de gente incompetente ocupando grandes cargos no clube. Além de tudo, hoje o São Paulo vive um racha interno que me passa a impressão que as pessoas nem se comunicam direito mais. Elas convivem por obrigação. Então, quem tomou essa decisão de Cotia, obviamente, né, que quando você tem uma empresa, eu abri minha empresa aqui, né? Eu abri a Água Futebol Clube aqui, que eu tô com uma água do meu lado. Óbvio que eu vou colocar as pessoas em cargos, né? O Senna vai cuidar da minha base, então eu vou deixar na mão do Senna. Só que eu acho que todas as partes, apesar disso, elas precisam se comunicar numa fase tão difícil como essa, porque essa falta de profissionalismo, na minha opinião, é o que afunda o São Paulo, cara, dia a dia. São tantas mini coisas, sabe? E o São Paulo vem dando vários indícios disso nos últimos tempos. Eu até vi esses dias não, no dia que saiu essa notícia, eu não vou lembrar quem é que foi que postou, mas uma pessoa que é muito crítica da gestão. Não sei se foi o Dani Campos, se foi o Anotações Tricolores, anotações tricolor, na verdade, né? Tricolores não. Que falou que assim, pô, o São Paulo ele falou isso, né? O São Paulo vem dando esses indícios há muito tempo. E aí ele postou uma imagem que não tem nada a ver com dinheiro, mas é uma imagem de um patrocínio do São Paulo feito com inteligência artificial, com as estrelas no lugar errado. Vocês chegaram a ver isso? E, tipo, claro, isso não é o fim do Sim. mundo, gente. Isso acontece. Mas é porque são pequenos indícios de que parece que as pessoas não estão nem aí, cara. Parece que, tipo, é falta de capacidade mesmo de fazer as coisas direito, sabe? Então, pô, claro, amanhã pode ser que a gente tenha lá numa entrevista e expliquem a situação e não seja bem assim, e não foi culpa de ninguém e tal. Mas também por conta da falta de transparência, né? Porque a coletiva de ontem foi um primeiro passo para corrigir anos de erros sem transparência nenhuma, que a gente acaba tomando essas conclusões, porque é muita bagunça, cara, é muita coisa que não é profissional. E eu gostaria muito de ver o São Paulo sendo um clube profissional, de verdade. Eu acho que daria para resolver boa parte dos problemas. Talvez não dê, e aí beleza, aí tem que vender, sei lá o que tem que fazer. Mas primeiro eu queria muito que o São Paulo tentasse passar por esse processo de profissionalização. E isso passa por esses pequenos erros, porque num clube desse tamanho, esses erros eles não podem acontecer. Não podem. Não pode. Todo mundo erra no trabalho, todo mundo erra. Mas acho que tem níveis de erros que você pode ter. E eu acho que esse não é um que dá. Não, não pode. E antes até de pedir aqui a opinião do Kaique sobre isso, eu queria compartilhar um vídeo que eu vi ontem, que eu acho que vai muito a ver com essa questão que a gente está falando aqui. A gente tá falando especificamente da base. Claro que tem todo o contexto do clube no geral, mas da base em específico, eu queria compartilhar esse vídeo, Kaique, porque foi um vídeo lá da ESPN, de um programa lá, Fala Fonte, foi o Bruno Andrade que falou isso daqui. E eu vou compartilhar esse áudio, esse vídeo com áudio, pedindo aqui, claro, e dando os créditos para a ESPN Brasil, no Sport Center aqui que postou, para vocês ouvirem isso. Deixa eu dar uma atualizada aqui na tela, para a gente ouvir do começo, porque o Bruno Andrade ele fala de como que o São Paulo já não tem mais aquela grife da base na Europa,
e como o Palmeiras já ultrapassou o São Paulo até na questão da base, até na percepção da base, e com esses erros aí que a gente vê, claro, é duro para o nosso ego como torcedor, como São Paulino ter que ouvir isso, porque a gente foi criado e doutrinado a vida inteira falando a base do São Paulo é a única coisa que funciona, e até isso está sendo tirado de nós. Então, vamos ver aqui, eu vou atualizar aqui para a gente pegar do início, para vocês ouvirem o que ele fala, quer ver? Deixa eu atualizar, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma visão muito da Europa. Esse selo de qualidade de Cotia que continua existindo já nem se compara, por exemplo, com o selo de qualidade do Palmeiras. É impressionante, vocês que moram no Brasil acompanham muito mais o dia a dia, as categorias de base, tanto do Palmeiras como do São Paulo, enfim, Fluminense com Xerém, a própria base, as categorias de base do Santos, mas andando pela Europa, conversando com olheiros, conversando com dirigentes, é praticamente Palmeiras e Palmeiras e Palmeiras, Estevão, Endrick, Vitor Reis, enfim, tantos jogadores que o Palmeiras já não só exportou, mas como primeiro tirou aproveitamento dentro de campo para depois, evidentemente, colocá-los para fora. Então, basicamente, o Palmeiras é o clube como grande exemplo para a Europa em relação às categorias de base, o São Paulo nem tanto. E aí eu vou muito ao encontro do que disse o André Hernan. O valor é pequeno, o valor é curto. Por mais que não exista aquele selo de qualidade espetacular, maravilhoso do São Paulo, o São Paulo continua revelando, continua usando alguns jogadores, não mais como antes, mas ao ponto de quase rifar as suas categorias de base. Isso não cai bem e depois isso também é aqui espelhado na Europa. Porque na Europa não tem muito disso. A gente vê aqui o name rights dos estádios, dos centros de estágio, dos museus, dos clubes, mas hipotecar, entre aspas, categorias de base, eu honestamente nunca vi. Nem em Portugal, onde eu moro, nem nos países vizinhos aqui, Itália, Espanha, enfim, França, entre outros. E aí, Kaique, isso assim, isso é um tapa na cara do torcedor são paulino, porque assim, dói muito da gente ouvir esse tipo de constatação. E, claro, tem gente que vai falar, cala a boca, você não sabe de nada, você é palmeirense, né? E, cara, não seja clubista nessa hora. É doloroso ouvir isso, porque a gente sempre viu que o São Paulo teve esse selo de qualidade, como o Bruno Andrade fala aqui, e hoje a gente não tem mais, e a gente vê só notícias assim, o São Paulo, como ele falou, rifando a base, querendo vender 30% por 250 milhões, que não vai fazer nem cócega na dívida, nem que entrasse os 250 milhões, né, integrais, vendendo jogador a preço de banana, sim, que o presidente não gosta, que fala que não é isso, mas a preço de banana, e ainda esse tipo de erro, como de ontem, né, Kaique, é imperdoável isso. O que mais chateia a cena de tudo é saber que não é mentira, né? É saber que realmente é verdade. Porque enquanto o Palmeiras estava, que foi o exemplo citado pelo Bruno Andrade, enquanto o Palmeiras estava buscando um profissional do mais alto gabarito e da mais alta qualidade dentro da base, reconhecido por todo mundo como o melhor executivo dentro de uma base, chamado para ser executivo principal de clubes no principal, no profissional, e que não aceitou porque ele tem uma estrutura hoje de trabalho que praticamente nenhum outro clube pode oferecer. Enquanto o Palmeiras estava buscando o João Paulo Sampaio, o São Paulo estava fazendo o quê? Dando cargos de importância, como é a base, para, né, pessoas próximas. Vocês entendem o que eu estou falando? É diferente de colocar pessoas que são profissionais da área e pessoas que são aliados políticos dentro do cargo. O reflexo vai chegar um dia. A resposta vai chegar um dia. E aí a resposta está aí. Só que a questão é que o problema é muito mais profundo do que somente a base, né? Desculpa, faltou um pouquinho na voz aqui. O problema é muito mais profundo do que somente na base. Porque antes o São Paulo também era referência em recuperação de jogadores. Quantos jogadores que os ex-atletas do São Paulo falam que, a gente chegava no Refis para poder se recuperar de uma lesão, tava lá um elenco estrelado de seleção. Tinha lá Ronaldo, tinha Adriano Imperador, tinha vários jogadores que usavam os recursos do São Paulo como a principal referência. Gente, eu cresci na minha infância e adolescência ouvindo que o São Paulo era um clube inatingível. Ouvindo que o São Paulo era um clube referência de gestão,
referência de recuperação, referência dos equipamentos, referência de tecnologia no futebol, referência de tudo, referência de gestão. E, de repente, de uma hora para outra, é o que gestões em sequência ruins fazem com o clube. Transformam o clube. E deixam, inclusive, o clube do portão para fora, a visão que se tem, totalmente irreconhecível. Quando a gente olha do portão para fora, a gente não reconhece mais o São Paulo do portão para dentro. E quando a gente olha para a estrutura que tem, vou falar mais uma vez, eu fiquei encantado quando eu fui fazer a visita em Cotia. Com a estrutura que tem, não ter, né, o mesmo resultado que outros clubes aqui no futebol brasileiro, é meio que inexplicável, é meio que revoltante, inclusive. Porque, pô, deram um pedaço de carne gigantesco para um marceneiro cortar. Pô, pedaço de carne você tem que dar para o açougueiro cortar, não para o marceneiro. Deram uma estrutura gigantesca. Pô, deram uma Ferrari para um motorista de ônibus dirigir, para um motorista de caminhão que não está acostumado com um carro super esportivo. É basicamente a estrutura que deram do São Paulo para pessoas que não sabem gerir uma base.